Hello guys, Teacher Jana here, tudo bem? Eu sou a Teacher Jana e eu estou aqui neste canal falando com vocês sobre como eu ensino seu filho a falar inglês fluente na infância. E hoje nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é como potencializar o poder das histórias no aprendizado do inglês. Então, assim, ao longo desses muitos anos que a Teacher trabalha aqui dando aula para crianças, né, ensinando os meus filhos também, os meus alunos, eu tenho percebido, assim, o poder das histórias e que, às vezes, esse uso das histórias, ele acaba acontecendo, assim, de uma forma muito pouco intencional, muito aleatória. Então, assim, às vezes a gente não utiliza todos os recursos que a gente pode aproveitar para que as histórias sejam apresentadas, colocadas na rotina dos nossos filhos de forma mais eficaz, tornando aí o ensino mais fácil, mais divertido, mais envolvente. Então a gente vai aqui mesmo potencializar como potencializar o uso desse recurso tão rico, tá bom? Então vamos juntas, né? Então do que se trata esse tema nosso aqui? O que é potencializar o poder das histórias? Como que a gente pode fazer isso? E a gente vai começar explicando para vocês o que é e o que não é esse tema. Então, assim, a utilização, né, das histórias, ela traz pra gente um recurso, ela vai tornar esse momento do aprendizado do inglês, esse momento da criança estar ali sendo conduzida por você, né, nesse momento. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esse momento seja mais natural. Então, você vai utilizar uma história com a sua criança, porque assim que é mais natural para ela. Aprender um idioma estrangeiro nem sempre é uma coisa assim intuitiva, simples. Então, quando a gente introduz as histórias, quando a gente traz histórias que estejam ali já mais no dia a dia da nossa criança, a gente vai conseguir aproveitar ao máximo, né, esse momento. E esse estudo vai ficando mais envolvente, vai ficando mais natural, a criança ela vai se envolver. Por que a criança vai se envolver? Porque na realidade ninguém resiste a uma boa história. Todo mundo adora histórias. Nós, adultos, as crianças, isso é uma verdade tão indiscutível, vamos dizer assim, que as coisas hoje em dia que mais movimentam dinheiro são justamente os aplicativos de streaming, porque mesmo depois de grande a gente continua se envolvendo e sendo apaixonado por histórias. É verdade ou não é? Você deve ter aí os seus aplicativos de streaming justamente para quê? Para você ouvir histórias, para você assistir histórias, para você estar em contato aí com as histórias do momento, para você poder se distrair, descansar, de repente aí para você poder ter um momento de descontração com seu marido, com seu esposo, né? Então, para você ter aquele momento de lazer. Então, as histórias, elas têm essa importância na nossa vida. Então, a gente precisa sempre focar nisso, de que a minha criança também vai ter essa característica, de que a minha criança também pode aproveitar e muito bem, e maravilhosamente bem, essa ferramenta das histórias. Então, por que não utilizar isso para potencializar o nosso estudo, né, com a nossa criança, com os nossos filhos, do inglês? Isso daí vai fazer, gente, toda a diferença. Eu acho que de todas as ferramentas que eu utilizo para ensinar inglês, a história, o uso das histórias, e isso aqui eu incluo as histórias rimadas, as fábulas, as histórias normais, narrativas do dia a dia, as histórias dos personagens que eu uso para ensinar. Essas histórias, elas estão assim no meu top 3 das ferramentas. Eu acho que estão entre as coisas mais importantes do dia a dia da minha rotina de professora. Para vocês terem uma noção do quanto isso é ouro, do quanto esse conhecimento vai tornar a jornada do seu filho muito mais fácil, muito mais intuitiva, muito mais simples, muito mais assertiva, tá bom? Então, assim, a gente vai pegar uma ideia aqui com a Teacher, ó. Você vai envolver os seus filhos em narrativas, em histórias que são interessantes e atraentes para ele, né? Então, você vai pegar isso e vai fazer com que o momento do inglês fique muito mais agradável,
fique muito mais simples, sabe? Então, assim, você vai deixar o seu filho imaginando, se envolvendo, e isso vai despertar ali, ó, a criatividade dele, a imaginação, porque tudo isso é um potencializador, tá? As histórias, elas incentivam a imaginação, a criatividade das crianças, e quando a gente faz isso em inglês, a gente amplia os horizontes, a gente aumenta o tempo de retenção das crianças daquele vocabulário. Então, assim, é sempre importante você lembrar de que as histórias, elas são fundamentais para a criança desenvolver repertório, domínio de estruturas linguísticas. Essa criança ela vai desenvolver prosódia, por quê? Porque ela vai ouvir as histórias, ela vai pegando, o cérebro dela vai retendo o ritmo que se fala, a entonação das palavras, aonde estão as sílabas tônicas, como que é estruturada uma pergunta em inglês, como que é estruturada uma resposta em inglês, expressões comuns do dia a dia que aparecem nas histórias, né? Então, assim, a gente tem muitos e muitos exemplos riquíssimos de como as histórias vão moldando, de como as histórias vão alicerçando e de como as histórias vão também... É como se fosse um efeito catapulta, né? Pega seu filho e coloca ele lá adiante, né? Pelo domínio do inglês através das histórias, tá certo? Então, assim, invista sem dó, sabe? Também um dos potencializadores que a história tem é o de aumentar o tempo de contato dessa criança com o inglês. Então, assim, imagine que você tem nas suas mãos o tempo da sua criança. Por que não preencher vários momentos desse tempo da criança com histórias pensadas para ele, com histórias que vão fazer com que esse inglês do seu filho se eleve, se transforme, se multiplique literalmente. Então, assim, quanto mais, vocês têm que anotar essa frase, é muito importante isso daqui que eu vou dizer agora. Anote. Quanto maior o tempo de exposição da criança ao idioma, mais rápido a fluência vem. Não é de qualquer forma, não é de forma aleatória, claro que não. Mas sabendo conduzir esse aprendizado, quanto maior o tempo de exposição, menor o tempo de aprendizado. Como assim, Jana? Imagina, aqui com a teacher, vamos fazer um exercício imaginativo. Eu tenho um lençol de casal, aquele king size, padrão de hotel. Imagina aí um lençol maravilhoso, grandão, de algodão, né? Aquela coisa assim que quando molha, fica pesado. Tá? E o sol é a exposição. Imagina aqui. Se você pegar esse lençol bem molhado e botar ele dentro de um balde, coloca o lençolzinho lá dentro do balde, molhado, tá encharcado. E aí você vai botar o sol ali. Quanto tempo esse sol vai levar para secar esse lençol dentro do balde? Imaginou? Agora você pega esse lençol e estica ele no arame. Deixa ele lá esticadinho assim, ó. E você pega o mesmo sol e coloca em cima desse lençol. Em quanto tempo esse lençol vai ficar seco? Muito mais rápido que se ele estiver dentro do balde. Então, gente, a secura desse lençol é a nossa fluência. E ela acontece justamente pela exposição ao idioma. Tá certo? Então, se você expõe pouco, a criança vai reter pouco. Se você aumenta o tempo de exposição dessa criança, o tempo de fluência dela vai chegar muito mais rápido. E aqui a gente tem a cerejíssima do bolo, a cereja mais perfeita, mais doce, mais maravilhosa, que é exatamente o uso das histórias de forma consciente. Então, você pega histórias em inglês e você vai colocar para sua criança, e esse aprendizado de inglês que você já está conduzindo aqui, ele vai ser potencializado pelo sol das histórias. Ficou claro? Então a gente precisa envolver essas crianças, porque aí essas habilidades linguísticas, elas vão sendo desenvolvidas também pela história. Tá certo? Está claro isso aqui, pessoal? Então, assim, nas minhas rotinas aqui com as crianças, e nas minhas rotinas com os meus alunos, eles escutam histórias em inglês todo santo encontro. Toda vez que eles verem minha cara, eles vão ver alguma história em inglês. E por que a gente faz isso? Olha só, a gente vai treinar o ouvido, nós vamos desenvolver a capacidade auditiva dessa criança. E aqui a dica extra do dia que eu quero que vocês anotem. É bom que você, mãe,
ou que um professor bom de inglês, eu, né, no caso, leia para as crianças as histórias em inglês, é maravilhoso. Mas, se você puder, coloque áudios de nativos lendo essas histórias, tá? Por quê? Porque aí a criança vai ter contato com essa pronúncia mais deles mesmos, né? Então, assim, vai ser uma oportunidade de você colocar a criança para ter contato com o inglês dos nativos, tá? Então, através das histórias, a gente vai fazer esse treinamento de compreensão auditiva. Para os maiorzinhos que já conseguem, eles vão acompanhando ali o texto, então nós vamos desenvolver a leitura juntamente ali com a audição. A criança vai ter um ganho absurdo, relevante, perfeito, maravilhoso de vocabulário, tá? Então, assim, as histórias a gente vai tendo em contato ali com aquelas palavras de forma repetida mesmo, tá? Quem aqui tem filho, todo mundo sabe, criança adora ouvir as histórias repetidas. Por quê? Porque cada vez que ela ouve, ela aprende mais um pouquinho. Cada vez que ela ouve, ela percebe mais nuances. Então, é normal, as crianças adoram repetir história, não precisa ter medo disso, tá? Então, esse ganho de vocabulário através das histórias, gente, é um dos motivos assim que a gente precisa levar mais em consideração ainda para colocar para as crianças, porque é impressionante o nível de vocabulário que eles atingem com essa prática. A gente também vai fazer o quê? Um desenvolvimento da gramática dessas crianças. Uai, Jana, mas como assim? A gente está lendo história, a criança está aprendendo gramática? Sim, por quê? Porque a gramática está nos alicerces do idioma. A gramática, ela está nas bases da língua. Então, assim, quando a gente tem um contato com uma história bem contada, bem escrita, bem feita, a gente vai internalizando esse conhecimento gramatical também, tá? Então, ali a criança vai ver as estruturas perfeitas, em frases perfeitas. A criança, ela vai ver várias vezes o sendo utilizado ali, por exemplo, a terceira pessoa do singular, que é muito complicado de explicar. Mas para uma pessoa que já viu milhões de vezes as frases sendo construídas dessa forma nas histórias, na hora que você precisar explicar para ela, existe uma terceira pessoa. Quando a gente fala dela, a gente acrescenta um S nos verbos, ela nunca mais vai precisar ela não vai ter grandes dificuldades de entender. Vocês estão me vendo? Voltei? Estamos juntos? Vocês estão me ouvindo? Beleza. Então, vamos lá. Estávamos dizendo o quê? Da questão da gramática, né? Então, quando a gente coloca a criança para ter contato com as estruturas dentro das histórias, e no dia a dia também, a gente vai trabalhando isso com outras coisas, viu, gente? Pelo amor de Deus, não comecem a pensar, então é só eu colocar o menino para ouvir livro que vai dar certo. Não, calma, né? A gente precisa de todo um aparato. As histórias, elas vêm para fazer uma potencialização, tá? Então, assim, o que que acontece? A criança, ela vai ter visto tantas vezes as estruturas de forma correta que ela vai internalizando a gramática, tá? Então, assim, o que a gente precisa entender a diferença entre gramática e estudo da gramática. Como assim? Eu sei usar as coisas em português, eu fui ensinada em português, eu me comunico em português e todo o tempo eu estou usando a língua. E dentro da estrutura da língua está a gramática. Então, eu já domino isso. Eu posso, às vezes, não saber dizer que eu é um sujeito, que nessa frase eu sei usar a gramática, o eu é o sujeito, o eu também, se eu for pensar na morfologia, é um pronome, o sei é um verbo, que aqui ele tá funcionando como isso, como aquilo, aquilo. Às vezes eu não sei dizer isso, mas eu sei usar, tá? Então, existe a gramática que a gente usa no nosso dia a dia e existe a gramática que a gente estuda, né? A gente estuda de forma intencional. Então, assim, quando eu falo pra vocês que a criança aprende gramática ouvindo as histórias, eu estou dizendo que ela aprende o uso, né? Ela vai saber usar. De tanto ela ouvir, ela não vai errar, tá? Então, uma criança que ela é bem conduzida no aprendizado de inglês, ela não vai saindo por aí falando he work. Ela vai sair por aí dizendo he works. Ela não vai sair por aí falando you is. Ela vai sair por aí dizendo you are. Por quê? Porque ela vai ter convivência com isso todo santo dia. Isso vai fazer parte dela, vai fazer parte da vida dela, tá? Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração com o uso das histórias, o que o uso das histórias potencializa? O que a gente pode fazer de forma intencional, né? Como pessoas que estão aqui buscando a fluência das crianças. Nós vamos ensinar essa criança a fluência verbal. Como assim? Por exemplo, quando a gente usa a historinha do Corduroy, eu não sei se ela tá fácil aqui, do 70 Liters, que eu tô vendo ela bem aqui. Quando a gente utiliza os 70 Liters, a gente pode depois, né, que a gente aprendeu a história, que a gente já ouviu várias vezes, a gente pode trabalhar, sabe o quê? A criança não precisa saber, mas eu, que sou teacher, preciso saber. E você que é mãe, quando você me vê que a teacher tá trabalhando isso aqui lá na frente, você vai saber do que eu tô falando. A criança, ela vai aprender vários adjetivos aqui.
adjetivos até bem incomuns no dia a dia, ou seja, ela vai ter um repertório linguístico que muita gente nem domina, tá? Então, assim, professores experientes pegam esse livro aqui e não conseguem entender de primeira. Por quê? Porque não são coisas que simplesmente aparecem no nosso dia a dia, são palavras que são de um outro nível, rebuscadas, tá? Então, assim, a criança, a gente vai trabalhar com ela várias características, porque ao explicar para a criança, né, sobre as características alimentares dos menininhos aqui, a autora vai descrevendo os aspectos das personalidades de cada um. E a exaustão da mãe. Então, a gente vai trabalhar de uma forma muito rica o ritmo, a entonação, o jeito que a gente fala, o jeito que as frases são construídas, a posição dos adjetivos, né? Então, assim, em inglês a gente tem essa questão, né? Que às vezes o adjetivo vem antes. Então, eu não falo, por exemplo, por exemplo, o boneco verde. Eu falo green doll, né? Green figure, action figure, porque aquilo ali não é bem uma boneca, né? É um action figure, que é um personagem de filme. Então, ele é green, né? Mas em inglês a gente fala green action figure. O green vem antes. Então, eu não falo carro preto, a gente fala black car. Então, eu não vou precisar explicar isso para a criança. Ela vai conviver com essas coisas dentro da história. E vai fazer parte do dia a dia dela. Ela vai saber usar muito bem. Por quê? Porque já ouviu 1.000 milhões de vezes. Né? A teacher tá aqui inventando 1.000 milhões. Adorei esse número. Então, é importante a gente saber disso, tá? Além disso, né, dessas questões assim mais estruturais da língua, tem os aspectos também dos temas em si. Então, ó, quando você tem filho, você percebe que cada fase da vida da criança, ela vai desenvolvendo interesse por temas específicos, né? Vocês viram que eu postei essa semana o João Pedro, quando era pequenininho. Até hoje ele ainda é apaixonado, mas quando ele era pequeno, por volta dos 4 anos, mais ou menos, ele adorava dinossauro. Ele adorava dinossauro. O que a gente fez? Tudo era dinossauro, moço. Vamos aproveitar isso daí que ele gosta. Ele sabe tanto o nome de dinossauro, gente, que é um negócio assim impressionante. Ele sabe falar inglês, sabe falar português. Então, assim, são coisas que a gente pega os temas e aprofunda. Porque isso vai deixar o aprendizado para a criança muito mais interessante, muito mais legal, né? Outra coisa que a gente pode usar as histórias é pensar a história e depois, a partir da história, a gente criar atividades sobre ela, né? Então, assim, a gente pode primeiro partir para memorização, depois a gente pode pesquisar se já existem músicas com relação ao tema que é trabalhado ali. A gente pode preparar outras atividades como dramatização, né? Quem tem mais de um filho aí consegue fazer isso de forma mais fácil. Quem não tem, entra na dança com a criança faz um personagem, você faz o outro, né? Aqui em casa a gente teve uma dramatização de um poema que tá aqui no feed do Instagram. Depois vocês pesquisem, que foi justamente essa dramatização aqui do Child Garden of Verses. Os meus filhos dramatizaram esse poeminha aqui da capa, que é o Marching Song, né? Que é uma marcha, né? Então, as crianças, elas aproveitaram muito, foi muito gostoso para eles. Eles fizeram lá a bandeirinha, essa bandeirinha aqui do estandarte, né? Eles fizeram. Então, assim, foi muito divertido, foi muito gostoso. A gente fez a dramatização. A gente pode trabalhar também jogos de vocabulário, pega ali as palavras mais constantes da história. Às vezes são os adjetivos mesmo, igual aqui no caso. A gente pode fazer um jogo da memória. A gente pode fazer jogo de associação para os maiores, né? Da palavra com a imagem. Então, existem muitos e muitos recursos. As crianças também podem apresentar debate. Quem que é o melhor personagem da história? O que ele faz de mais importante, né? Então, assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer para que a criança, ela não simplesmente fique ali sentada ouvindo uma história, mas para que essa história seja aproveitada até o talo, como dizem por aí, né? Seja aproveitada até a última gota, seja aproveitada tudo da história. Então, assim, isso vai estimular também o interesse da criança pela história, né? Às vezes eu peço para meus alunos, a gente vai ouvir história hoje, uma história que eles já ouviram 400 vezes, que é aquela ali que tá ali em cima, The Very Hungry Caterpillar. Só que hoje, a teacher quer que vocês prestem atenção em o que ela comeu cada dia. Aí eles vão ter que prestar atenção. Nos níveis mais iniciais, eles vão ter que só ouvir, aprender e desenvolver ali. Aí depois você vai aprofundando o que eles vão percebendo, o que eles vão fazendo, tá? E você, como mãe, pode também
e deve sempre fomentar esse aprofundamento. Então, assim, como que eu, mãe, posso fazer, né? Você pode preparar umas perguntinhas interessantes para fazer para a criança depois da história, ou antes, né? Para ela se preparar. Ó, vamos ver, colocar essa história aqui para você, e depois que você ouvir a história, você tem que me contar, sei lá, você tá estudando com as crianças aí, a gente tá falando da família. Você tem que me contar qual que é o nome da família, da história. Ou você tem, no caso dessa família aqui, qual que é o nome da família dessa história? Aí os alunos vão dizer, Peters, o nome da família é Peters, né? Então tem a Mrs. Peters, o Peter Peters, a Lucy Peters, e aí por aí vai. E aí as crianças vão ouvir a história e eles vão ouvir a palavra Peters tantas vezes que quando você perguntar qual que é o nome da família, eles vão saber. Então assim, colocar umas perguntinhas para deixar a coisa mais interessante, para deixar mais desafiador também, é muito importante, tá? Então, pessoal, é muito importante a gente entender o que é esse assunto de como potencializar o poder das histórias no aprendizado. Então, assim, o que não é você achar que isso é suficiente para ensinar o inglês. Não, não é, né? Então, se você vai precisar entender que existe o ensino formal do inglês e existe os potencializadores desse ensino. Então, o ensino formal do inglês, a gente vai fazendo uma sequência lógica com temas, com histórias, com assuntos, histórias didáticas mesmo, né? Partes ali de como a gente constrói o conhecimento de inglês da criança, a gente vai desenvolvendo partes específicas do mais fácil para o mais difícil, vamos desenvolvendo ali as habilidades de comunicação, de conversação. Isso daí não tem como você substituir toda essa estrutura pelo uso puro e simples das histórias, né? Não dá. Então, assim, não se iluda que vai ser suficiente uma coisa... agora pronto, é só você agarrar firme numa sequência de histórias. Não vai dar certo. Mas a gente precisa entender que essas histórias, aliadas ao estudo concreto do idioma, elas são, sim, uma ferramenta extremamente poderosa. É um complemento riquíssimo que você vai conseguir, de forma simples, de forma fácil, adequar para acontecer aí na rotina de estudos da sua criança. Tá bom? E por que esse tema, né? Como potencializar o poder das histórias no aprendizado do inglês, ele é uma oportunidade para o seu filho. Qual que é a grande sacada aqui, né? Então, você precisa perceber... Deixa eu só voltar meu roteirinho aqui no lugar, que ele deu uma entortada, gente. O professor faz plano de aula, não posso esquecer de falar as coisas mais importantes para vocês, né? Então, assim, essa parte aqui é muito importante. Presta atenção com a teacher aqui. Gente, todo mundo aqui que gosta, todo ser humano gosta de ouvir histórias. Eu comecei a live explicando para vocês disso. E nessa questão do ensino de inglês para as crianças, o que o uso das histórias vai fazer? O uso das histórias vai imprimir momentos de afeto também. Sabe, assim, o que ela vai fazer? É aquele momento gostoso que você vai pegar suas crianças, vai sentar com eles. E de preferência, tenha os livros, tá? Se não for possível, tudo bem, mas tenha os livros. A teacher direto indica aqui nos stories, deixo até link para facilitar para vocês. E às vezes com frete grátis, né? Então, assim, aproveitem. Você vai fazer o aprendizado se tornar mais relevante e mais memorável. Não só a sua criança vai gostar de aprender inglês, ela vai pedir os momentos de história. Sabe? Ela já vai desenvolver ali as histórias que ela mais gosta, as favoritas, aquela coisa assim, de deixar mesmo a criança num ambiente muito propício para a prática da linguagem. Ela vai estar querendo, sabe? As crianças adoram, eles adoram histórias. Quem não gosta? Qual é o ser humano que não para prestar atenção numa história boa, né? Uma história bem contada. Então a gente precisa aproveitar isso, não deixar essa ferramenta tão poderosa, né, de lado. A gente vai, sim, sempre observar as outras coisas todas, porque é um conjunto de fatores que vão desenvolver. Mas as histórias, elas vêm com essa grande capacidade de deixar esse momento, esse conteúdo tão mais gostoso de ser aprendido, tá bom? O que mais que eu não posso deixar de falar aqui para vocês? Então, assim, gente,
O uso das histórias... Ixi, tá difícil de ler aqui meu resumo, porque se perdeu. Deixa eu achar aqui maiorzinho. Então, assim, as histórias, elas vão também tornar esse momento... elas vão tornar esse momento de estudo, de aprendizado das crianças, um momento único, né, que as crianças pedem por ele. Por quê? Todo ser humano adora ouvir uma boa história. Você vai gerar também engajamento no sentido assim, da criança não se cansar, dela não se distrair fácil, porque ela está sendo envolvida ali naquele momento, né? E vai ser muito provável que elas se envolvam ativamente no aprendizado por causa dessas histórias. Elas vão pedir, quando você der a opção de escolha, por exemplo, qual história que você quer ouvir hoje? Ele vai dizer, quero essa, quero aquela, né? Teve uma pergunta importante aqui, com qual história começar? A criança da senhora Fernanda tem 3 aninhos. Olha, não tem assim uma regra de qual história seja ideal para começar. O importante para essa faixa etária é que as histórias e que o livro por si só também tenha menos coisas, né? Isso é importante. Mas você também vai mesclar com histórias mais densas, porque nunca subestime a capacidade de uma criança, tá? Nunca subestime. Então, assim, tem alguns livros que ela possa pegar que você vai ter menos apego se estragar, tá? Uma dica importante aí, por exemplo, esse livro aqui eu não deixo os meus filhos pequenininhos pegarem. Os grandes já pegam. Mas eu tenho outros que são mais durinhos, que são justamente para isso, para que eles vão desenvolver interesse pelos livros, né? Você vê que tem bem pouca coisa aqui, ó. Esse aqui trabalha o alfabeto. Então, assim, não tem uma regra, escolha tal e tal. Não, aqui em casa, como a gente tem uma rotina muito intensa de uso de histórias, os pequenos eles vão se embolando nas histórias dos grandes também. Então, não vejo risco. A única dica que eu dou é essa, de você ter materiais específicos para as crianças pequenas, que você não vai ficar arrasada se ele arrancar uma página, né? Porque, assim, eu até choro. Como é que fala aqui? Off-topic, né? Esses dias eu achei trechos de um livro que eu adoro, rasgados ali, e eu fiquei bem mal, porque eu nunca tinha deixado tão acessível e o José achou. E o José destruiu o livro, arrancou página e nunca mais, enfim. Aquele livrinho da poesia, que é até um livro gratuito. Ganhei o livro, pra você ter noção do apego. Ganhei o livro e fiquei chateada que o menino rasgou. Então, acho que é o único cuidado, a maior restrição que eu diria seria essa, assim. Mas, e lógico, né, temas mais a ver com a faixa etária. Então, não vai adiantar a gente colocar, sei lá, Senhor dos Anéis para essas crianças pequenas demais, não vai adiantar. Então, os temas mais adequados, né, temas, assim, do dia a dia dessa criança, histórias sobre família, histórias sobre os brinquedos, histórias sobre a natureza, coisas assim mais palpáveis para eles também. E aí aos poucos você vai inserindo fábulas também, que vão ter um sentido figurado, né? Aí a criança vai percebendo isso conforme a maturidade, mas antes mesmo dela ser capaz de perceber, a gente já introduz essas coisas, porque isso ajuda demais o processo de aprendizado, tá? Exatamente porque aí entra no segundo ponto que eu quero falar aqui, que é a contextualização do idioma, né? Tudo isso está relacionado. A gente precisa sempre entender que elas são, as histórias, elas fornecem um contexto, devem fornecer, porque essa daqui mesmo é uma historinha muito simples, né? Ela não tem, assim, um grande contexto, né? É mais, assim, trabalhando o vocabulário. Mas as imagens, elas vão formar ali um contextinho que vai ajudar a criança a intuir bem o significado, que também é um ponto bem importante. Ali nessa contextualização, fica mais fácil da criança ir percebendo e entendendo as coisas. Então, assim, então se o meu filho, e a nota é essa, se o meu filho não entender toda a história de primeira, é um problema? Não, não é. Não é um problema. Nem a gente entende de primeira, dependendo das coisas que a gente escuta, tanto em português quanto em inglês. Esses tempos atrás, os meus filhos estudam português no curso da professora Amanda, né? Da professora Amanda Stella. Gente, tem uns textos lá que a gente precisa dar uma lida e uma relida mesmo, assim. De primeira você não pega tudo. É normal, faz parte. A gente tá aqui justamente para isso. A linguagem, ela é uma potência que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida inteira.
né? Então, a criança não entender tudo de primeira não é um problema, muito pelo contrário, é até esperado. Especialmente por se tratar de uma língua estrangeira, que é algo novo, que a gente está inserindo agora na vida dela e tal. Então, calma, né? Não se desesperem com essa coisa de entender palavra por palavra. Principalmente quando vocês intuem que entender inglês é saber jogar pro português. Aí é que me dá até uma angústia, assim, de pensar nisso. A gente precisa desmistificar isso daqui, tá? Uma criança que está sendo ensinada inglês não necessariamente vai saber fazer paralelo com o português. E às vezes pode acontecer, dependendo da intensidade do ensino, da etapa da vida, que ela domine algo de inglês que ela não sabe em português ainda. Aconteceu com meus filhos. Teve uma época que eu ensinava as formas geométricas para eles em inglês e não coincidiu deles estarem estudando isso em português hora nenhuma. Então eles sabiam falar square, circle, triangle, rectangle. Aí quando você perguntava para eles o que era isso, eles só falavam square. Eles não sabiam falar quadrado. Entendeu? Eles nunca tinham visto a palavra quadrado, assim, não o suficiente para eles identificarem que era isso e tal. Então, assim, acontece, tá? Pode acontecer, não vamos desesperar com isso não, tá? É importante. Que mais? A gente vai sempre estar pensando, né, na questão do incentivo ali, quando elas vão visualizando as cenas, quando elas também são expostas a livros que são belos, né? Deixa eu mostrar aqui um exemplo, tanto que esse material é bonito. Gente, as cenas são lindíssimas. E as cenas, elas vão justamente fomentar e desenvolver a imaginação das crianças. Olha que coisa linda isso daqui, né? Reparem nos detalhes, na quantidade de coisas que dá pra gente explorar aqui, só pela imagem do livro. Olha que riqueza, né? Esse ilustrador aqui é a Marla. Eu sou fã demais. Ela ilustrou, eu acho que é a mesma ilustradora do mundo inteiro, do All the World. Gente, são, assim, oportunidades riquíssimas. Olha os irmãos aqui confabulando como é que eles vão fazer o aniversário da mãe, né? A festa de aniversário da mãe. Então, a gente vai... as crianças, elas não vão somente ouvir uma história. Elas vão ser expostas a imagens belíssimas, né? Que é bom que seja bonito, tá? Não me vem com... teve um livro aqui que entrou pra exclusão das histórias. Os meus filhos não têm acesso a ele mais, que é o Hop and Pop. Que é o textinho da história. É legal, é um clássico, inclusive, do inglês. Não tô achando ele aqui, que ele foi excluído mesmo. Mas os desenhos são tão feios que eu falei, cara, não vale a pena. Não vale a pena expor meus filhos a isso. Talvez eu reconte a história pra eles usando outras imagens. Por quê? Porque aquilo ali vai imprimir memórias na cabeça da criança. Ela vai lembrar daquele gato horroroso, extremamente esticado, comprido, esquisito. Não gosto. Os livros têm que ser bonitos mesmo, assim. E realísticos, assim, desenhos que expressem aquilo que se quer dizer, né? Nada de confusão para as crianças, tá? Então, assim, as histórias, elas também vão ter um papel, gente, esse aqui é tão importante que se vocês saírem daqui sabendo isso, pra mim já valeu a pena, sabe? Se vocês retiverem exatamente essa expressão que eu vou explicar aqui agora. Gente, existem vários níveis, vários tipos, aliás, tipos de aprendizagem, tá? Então, assim, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais falando, tem gente que aprende fazendo, tem gente que aprende, né, de várias formas. As histórias, elas ajudam praticamente todos os tipos de aprendizes, tá? Então, todos os tipos de aluno vão ser muito beneficiados pelas histórias. Por quê? Porque através da história, a criança vai ouvir, ela vai ter oportunidade de ler, ela vai ter oportunidade de tocar quando ela pega o livro, ela vai ver as imagens, ela vai ser, sabe? Então, assim, é um ambiente tão rico, tão maravilhoso, que vocês não podem desconsiderar, tá bom? Então... Olha aqui o comentário dela, ó. Teacher, já não bastava a lista imensa de livros em português, agora temos uma lista gigante dos livros em inglês. E é gigante mesmo, gente. Maravilhosa. Não, meu marido não aguenta mais. Quando chega a caixinha de livro, ele olha pra mim e fala, vou ter que te jogar fora e pôr os livros no seu lugar da cama. Mas enfim, né? O que a gente vai fazer? Os trem é bom, a gente precisa colocar pros meninos. Então, né, é isso, tá? A gente vai focar agora no uso das histórias dessa forma, tá?
pensando aí, estimulando a criatividade das crianças, promovendo ali esse potencializador de desenvolvimento das habilidades linguísticas, lembrando que só o uso das histórias de forma isolada é uma ferramenta, não é o todo, né? Então, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando dessa ferramenta de tão rica que ela é, mas sempre ressaltando que ela é uma ferramenta. Ela não vai ser a fonte, a única fonte de conhecimento de inglês das crianças, tá? Então, é isso, a gente precisa explorar esse universo das histórias, trabalhar isso de forma consciente, envolver as crianças nessa oportunidade valiosa mesmo, que é ter acesso a essas histórias em inglês, explorar, integrar essas narrativas aí na vida, no dia a dia da criança de forma assim intencional, tá? E criar esse ambiente de aprendizado que sempre vai ser inspirador e vai promover o desenvolvimento linguístico do seu filho. E um plus, que é o plus mais gostoso de todos, que é até aumentar o vínculo de vocês. Então, às vezes, o dia a dia tá tão corrido e você pensa, caraca, meu filho não estudou inglês hoje, não, ele fez as aulas, mas não teve nenhum contato com o inglês hoje. Vou aproveitar e fazer 5, 10 minutinhos aqui de uma história em inglês com ele. Põe no colo, cheira esse menino, põe o livro na mãozinha dele, vai lá. Ah, não sei falar o inglês. Pega os áudios da teacher, pega os áudios do pessoal no YouTube e escutem as histórias, porque vai ser muito gostoso para criança e para vocês também. Tá bom? Se tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, não deixem de mandar aqui para a teacher nos comentários, tá? E se tiverem alguma dificuldade, tá? Qualquer coisa, qualquer questão, não deixem de perguntar, tá bom? Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigada pela presença. E bora lá, né? Let's bora! Vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que não tem nenhuma pergunta aqui, não. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Foi ótimo estar com vocês aqui essa tarde. Com Deus.